Estamos aqui com a Laura Castro hoje, que é ex-aluna da escola, conhecendo mais uma trajetória de mais aluna. Eu sou a Laura Castro, estudei na Vila do 8º ano ao 3º, me formei na Vila. E hoje em dia eu trabalho como atriz, cantora e dubladora. E vim aqui revisitar, conversar com o Firmin, que foi meu orientador, rever alguns professores e falar um pouco da minha trajetória. Faz um trabalho como atriz, pelo menos a gente viu no filme, e acho que tem série também, não? Tem, já fiz filme, série, musical. E você também tem o grupo de música? Tem a banda também. Estou trabalhando com dublagem agora também. Com dublagem? Tô. João, quer fazer a próxima? O que eu mais gosto de ser atriz, eu acho que esse negócio de se transformar em outra pessoa, de você explorar outra realidade, assim. Você se torna mais observador, porque isso é importante para o seu trabalho, você observar as outras pessoas, você observar outras realidades, você pensar, nossa, como é que é viver assim, como é que essa pessoa anda, como é que essa pessoa olha, como essa pessoa respira, porque quando você faz um papel, você faz outra pessoa. Como é a sua vida? Como é a minha vida? Porque a gente que é artista, a gente tem muito uma rotina, porque a gente pega um trabalho e aí são horários diferentes, aí acaba o trabalho e a gente tá sem trabalho. Aí pega outro, aí são outros horários, aí acaba o trabalho e a gente tá sem trabalho. Então é uma coisa que, assim, é uma instabilidade, mas a minha rotina fora os trabalhos, quando eu não estou trabalhando, eu faço faculdade também. O quê? Eu só faço comunicação social, publicidade e propaganda. Quando a banda tá muito pesada e tem um trabalho Então, aí... as coisas como você administra? Ano passado, por exemplo, foi meio puxado, porque ano passado a gente estava gravando a série do BFF, que é a minha banda, que é da série da HBO, que vai sair esse ano. E a gente gravava 12 horas por dia, todo dia, de segunda a sexta a gente gravava. E aí era super puxado e depois eu ia pra faculdade direto, assim. Mas lógico, quando eu tô mais puxada, por exemplo, o balé, eu parei nesse período. Fiquei alguns meses gravando, eu fiquei esses meses sem fazer o balé. Eu tenho aula de canto também, aí minha aula de canto eu fiquei sem fazer, eu fazia quinzenal, aí quando dava um horário livre eu fazia. Então é isso, é você ir adaptando a sua rotina, né? Também é um meio que você tem que estar sempre melhorando suas habilidades, porque você tem que estar fazendo teste, tem várias pessoas que estão lá correndo atrás, fazendo aula. O quê? Eu toco violão. Eu toco piano, violão e guitarra. Quais são os seus cuidados de beleza? Faço atividade física e tudo isso para cuidar da minha saúde, do meu condicionamento. Eu tenho uma alimentação bem saudável, sempre tive assim. Bebo muita água lá, tô sempre com minha garrafa de água em todo canto. Cuido da minha pele, tenho minha dermatologista, faço meus cuidados com a pele, hidrato meu cabelo. Faço terapia, fazia terapia por um bom tempo. Pois faz toda a diferença. O que você faz para ser atriz? O que eu faço para Ou ser... cantora também? O que eu faço para ser atriz ou cantora? Eu comecei a trabalhar com isso porque eu fazia aula e aí nas aulas eu comecei a conhecer professores que eram do meio e aí começaram a indicar para teste e assim fui fazendo um network com as pessoas, que isso é bem importante. Para ser cantora também, eu faço aula de canto, fiz fono por um bom tempo. Aí eu faço violão, faço piano, faço guitarra. Eu queria saber se você percebe, como mulher negra, se você enfrenta mais dificuldades do que, sei lá, outras mulheres brancas nesse meio. Como são poucas oportunidades, tipo, sei lá, pra a maioria dos testes que eu faço, tá na descrição da personagem que ela tem que ser negra. A maioria das pessoas brancas, elas fazem qualquer teste pra qualquer personagem, porque o perfil delas encaixa em qualquer coisa. Já fiz teste pra filha de traficante, já fiz teste pra babá, já fiz teste pra empregada doméstica, já fiz teste pra rapper, já fiz teste... É tudo estereótipo, assim. E quando não é tipo... menina empoderada, diferente das outras. Acho importante ter esse outro lado, sabe? Tipo, um advogado rico, preto, e isso não faz a menor diferença, sabe? Uma coisa normal. Tem melhorado, de fato, assim. Mas é isso, é uma melhora que vai aos poucos, né? Como você aprende a se maquiar? Como eu aprendo? Você vê que eu já fiz um curso uma vez de automaquiagem, já fiz.
Por quê? Porque no teatro musical, no musical que eu fazia, o primeiro musical que eu fiz, eu tinha que me maquiar. Aí nisso eu comecei a gostar. Aí eu vejo um vídeo na internet e fico tentando copiar e vou aprendendo. Tem tempo livre? Tempo livre eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto de ir pro cinema, de teatro, ir pra parque. Eu gosto de ler, tô lendo bastante, tô fazendo muito bem. Eu gosto muito de escrever música, escrever texto. Você tem que se promover, você tem que continuar existindo. Sim. E isso deve preencher também nos momentos. Sim, assim, né? Uma das coisas que mais me incomoda nesse meio é eu ter que estar trabalhando lá nas minhas redes sociais, ficar postando conteúdo, criando conteúdo e eu queria ser só artista, sabe? Eu queria só trabalhar sendo artista, tá no palco, exato, só isso. Eu sei que isso é importante e faz parte do trabalho hoje em dia, principalmente. E você pretende futuramente seguir com o caminho da sua faculdade? Eu nunca quis ser publicitária, nunca quis trabalhar em agência, tenho aprendido muita coisa que tem me ajudado e eu tenho muita vontade, né, de sei lá, ter uma produtora ou ter uma empresa de agenciamento de artistas, administrar a carreira de outros artistas também. É uma faculdade que me ajuda muito, eu penso muito em fazer uma pós. De inspirações, quem são as suas maiores inspirações? A Beyoncé, ela canta, ela dança, ela faz os próprios shows, ela é produtora, ela compõe, ela é empresária, ela se administra, ela administra outros artistas. Gosto muito da Isa, gosto muito da Thaís Araújo, gosto muito da Glória Groove, artistas antigas que me inspiram, Whitney Houston, Nina Simone, Aretha Franklin, musicalmente, assim. Quem são meus pais? Meu pai chama Eusébio, minha mãe chama Adriana, meu pai é de Pernambuco, minha mãe é do Rio de Janeiro. Eles não têm nada a ver com o meu artístico. Meu pai é engenheiro, a minha mãe é advogada. Meu pai, ele era muito pobre, sempre foi muito pobre, de origem muito pobre. Eles eram do interior de Pernambuco. Meu pai, com 7 anos, cortava cana. Eram 10 filhos. Eles perderam uma lá na época, e aí a irmã mais velha, ela conseguiu um emprego de caixa de supermercado aqui em São Paulo. E aí, a partir desse emprego, ela usou esse dinheiro para trazer a família para São Paulo. Estava em escola pública, era uma beliche para 5 pessoas, era um lápis para 4, saía na rua pedindo comida. Estudou muito, estudou pra caramba, assim, meu pai foi uma exceção muito grande, assim, e ele passou para ir pro Colégio Naval, que é uma escola lá do Rio de Janeiro, que é super concorrida e tal. Foi pra lá, estudou, e aí do Colégio Naval ele estudou e passou pra fazer engenharia na USP, entre os primeiros, assim, de São Paulo. E minha mãe, ela também, de origem super humilde, ela era da comunidade, ela era da periferia do Rio, enfim, aí foi estudar também e conseguiu fazer Direito na UERJ. Eu comecei a cantar por causa do meu pai. Ele que me apresentou o Whitney Houston, falou, essa cantora, olha lá, e aí eu gostava de fazer lip sync, que eu botava uma fantasia e ficava dublando a Whitney Houston. Eu olhei e falei, pai, quando eu crescer, eu vou ser que nem ela. E eu tinha 5 anos. E aí, uma semana depois, eu cheguei em casa, meu pai tinha comprado um teclado pra mim e me inscreveu na aula de piano. Você tem TikTok? Tenho TikTok. É porque também é uma fonte de renda pra mim. As marcas entram em contato e oferecem, falam, faz esse conteúdo aí, e a gente dá certo valor e tal. Como foi fazer o filme? Foi algo especial que você queira comentar sobre o filme que a gente assistiu? Foi muito legal fazer Escola de Quebrada. Foi uma experiência muito legal. E a maioria das pessoas do elenco era de fato de Quebrada. Então eu era uma das poucas pessoas que não era de Quebrada. Então foi um processo de tipo, conversar com as pessoas e entender um pouco, conhecer e me sentir, estar em outra pele, assim, sabe? Então foi uma experiência muito legal, e fora que é com o Condzilla, né, que é uma produtora muito grande, então o diretor, ele é muito legal, ele foi estudar nos Estados Unidos, ele era de Quebrada também. Muito bom. Vamos encerrar? Gostaria muito de estar no palco, em qualquer tipo de palco, fazendo teatro musical, cantando minhas músicas, fazer filmes, escrever filmes, dirigir filmes e algum dia, quem sabe, estar do outro lado da mesa, que nem a Laura, sendo entrevistada pelos estudantes da vila, falando sobre minhas experiências. Vai estar. Adorei ouvir tudo que você teve para falar, me aumentou meus sonhos. Muito obrigado.